Hoje é 18 de fevereiro de 2025. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Cidade de Brusque para conversar com o jornalista Dirley Silva. E aí, Dirley, tudo bem? Tudo bem. Felizmente não é possível buscar queixas para justificar a vida. Estamos muito bem, sim. Dirley, são quantos anos de rádio? De rádio são 45 anos, eu comecei em 1980, e de Rádio Cidade são 43 anos. Como é que o rádio entrou na sua vida, Dirley? O meu pai, o Dario Silva, trabalhou na Rádio Araguaia, e eu era aquele garoto que saía da escola e me deslocava da escola até a rádio, e ali naquele horário das 11h30 da manhã até o meio-dia, quando meu pai estava terminando o programa que ele fazia um programa de animação, eu ficava, um garoto de 7 anos de idade, 8 anos, eu ficava ouvindo ele fazer o programa e ficava passando pelos diversos locais dentro da rádio, e aquilo, a vocação, né? Me apaixonei por aquilo e entrei no rádio em 1980. Como é que foi essa entrada? Foi por insistência de Mário Pessoa. Ele era gerente da Rádio Araguaia e como eu tinha assim uma forte tendência pelo esporte, pelo futebol principalmente, ele me convidou para trabalhar na Rádio Araguaia como sonoplasta, né? Trabalhar ali nos programas, mas ao mesmo tempo também fazer reportagem de campo. E eu gostava tanto do rádio que eu, nas horas vagas, sábado, domingo, acabava fazendo programas no domingo à noite, domingo de manhã, sábado à noite, quando ninguém, de graça, obviamente, né? Quando ninguém queria fazer, eu ia lá e fazia para tentar aprender a profissão de comunicador de rádio. A Rádio Araguaia também aqui de Brusque é uma das mais antigas de Santa Catarina. Exatamente, foi ali que eu comecei, né? Ali que eu comecei com muitas feras, Celso Teixeira, hoje o Saulo Tavares, que até hoje continua lá, né? J. Duarte, Joel do Vale, enfim, pessoas que marcaram na minha vida minha vida profissional e na minha vida pessoal também, porque eram pessoas de ótimo caráter e me ensinaram a amar o rádio, né? Me conta um pouquinho dessa passagem que você teve por Blumenau, que você teve na Clube e na Nereu também, né? Na enchente de 83 e 84, é evidente que essa região aqui do Vale, todos conhecem a história, né, de como foi, principalmente a de 84, mas em 83 eu lembro que a Rádio Cidade, por duas ocasiões, o transmissor da rádio ficava lá na beira do rio Itajaí-Mirim, ali na região de Dom Joaquim e Rio Branco, entre o bairro Dom Joaquim e Rio Branco. Quem é da cidade conhece bem que é uma parte muito baixa, e por duas vezes o nosso transmissor ficou debaixo d'água e a rádio ficou fora do ar, né? Aí, como eu não tinha o seu Mário, que era diretor da rádio, me arrumou uma passagem lá na Rádio Clube de Blumenau e também na Rádio Nereu, onde eu fui fazer freelance. Fui trabalhar lá com Rodolfo Sestrem, Mirandinha, Tesoura Júnior, enfim, várias pessoas, principalmente no esporte. Eu trabalhava na área do esporte. Só fera? Só fera, só fera. Inclusive, eu fui trabalhar com eles quando teve aquela passagem da Rádio União, lá nos anos 80, né? Ano 80, realmente. Em 1980, aí o Sestrem deixou a Rádio União, foi trabalhar na Rádio Nereu e me convidou para fazer os jogos e fazer programas esportivos com ele. Então eu me deslocava de Brusque a Blumenau para esse freelancer, ajudando eles lá no esporte. E o que você... Você tinha quantos anos? Parece que você tinha 18 anos. 18 anos. Eu tinha 18 anos. Como é que era trabalhar com essas feras já? Cara, eu vou contar um episódio bem rapidinho. Eu fui fazer um jogo Joinville e Figueirense e Joinville, no Orlando Scarpelli. E eu estava trabalhando com o Rodolfo Sestrem pela rádio Nereu Ramos. O Sestrem era o narrador, eu e João Manuel Machado. João Manuel Machado que trabalhou na Guaíba, Gaúcha, baita de um repórter. E nós estávamos, eu, João Manuel Machado, Sestrem e o Fabene. E eu era daquele tipo de repórter que eu gostava de ir para cima do cara, sabe? Ousado. Modéstia à parte, a ousadia era uma das minhas... Porque no rádio você tem que ser ousado e tem que ter o improviso como forma de garantir a tua atividade, né? Então era muito ousado. O Capitão Flanner, quem não conheceu o Capitão Flanner, era
era o técnico do Joinville Esporte Clube. Eu fui entrevistar o capitão Froner e isso era no intervalo, no final do jogo, tinha prorrogação. E é lógico, o capitão Froner estava conversando com os seus jogadores, e eu fui para cima dele para entrevistá-lo, ele saiu correndo comigo, literalmente, ele saiu atrás de mim, correndo. Eu lembro que a gente colocava a maleta aqui assim e amarrava o fio, né? Não tinha microfone sem fio, ainda amarrava o fio aqui, né? E eu saí correndo com aquele fio e com medo de levar um puxão de orelha aí do capitão Froner. Então são histórias bacanas, né? São momentos assim que só fazem melhorar o nosso aprendizado, né? E coisas que ficam na memória da gente, principalmente na área do esporte. Quando era uma época, os anos 80 e até final dos anos 90, era uma época em que o repórter ele podia tudo. Ele tinha acesso ao vestiário, ele tinha acesso aos jogadores, né? Você circulava pelo gramado, era aquele monte de fio, por exemplo, jogos na capital, onde você tinha Diário da Manhã, Guarujá, Jornal A Verdade, você tinha várias emissoras de rádio fazendo jogos, as duas de Brusque, então, poxa, era assim, Itajaí, Joinville, que eram várias as emissoras de rádio, então você tinha um emaranhado, literalmente, de fios, né? Que era coisa de cinema o que os repórteres faziam para se desvencilhar daquilo e conseguir fazer o seu trabalho. Mas não era só futebol também, era jogos abertos, vocês faziam cobertura. Rapaz, você falou agora de jogos abertos. Eu sempre disse o seguinte, jogos abertos era a Olimpíada, tinha o mesmo status de Olimpíada para nós de Santa Catarina. Porque era um momento de congraçamento, assim, que você encontrava toda a imprensa, né? Você encontrava toda a imprensa em vários locais do estado e você ficava ali uma semana. Teve jogos abertos que durou 14 dias, né? Foram 2 semanas, que foi o caso de, não me recordo se foi 93 ou 92 em Tubarão, mas eu fiz jogos abertos até o ano 2005. Depois eu fiz todos, tá? De 85 a 2005 eu fiz todos os jogos abertos pela Rádio Cidade. Foi em todos? Fui em todos fazer a cobertura de Brusque, porque Brusque era muito forte no voleibol feminino. Sempre foi, né? Sempre foi, Tinha uma vocação muito grande para o esporte de rendimento no voleibol feminino, no voleibol, no basquetebol masculino, e também fazia jogos de vôlei. Eu tinha equipes de vôlei masculino, basquetebol feminino e no handebol feminino. Teve uma ocasião eu e o Sérgio Ferreira, que hoje trabalha na Diplomata, ele era narrador da rádio, e eu, como joguei handebol muitos anos aqui em Brusque, eu joguei handebol, eu era especialista no handebol. Eu fui fazer um jogo em Joaçaba em 1989, Jogos Abertos de Joaçaba. Foi o segundo Jogos Abertos, porque Rio do Sul tinha sofrido uma enchente. Aí Joaçaba sediou 88 e 89. Então em 89 eu estava no ginásio municipal que fica perto da rodoviária, e aquele ginásio que havia uma abertura atrás de você para circulação de ar, né? E nós fazíamos ponta de linha. Eu era o ponta de linha. O Sérgio estava num ginásio, eu estava no outro, fazendo um handebol de Brusque. E, rapaz, deu uma ventania. Eu estava ali com as escalações das equipes, certo? A ventania carregou o papel onde tinha as escalações. Estava jogando Brusque e Capinzal, sei lá, uma seleção de cidade do meio-oeste, do oeste, do extremo oeste do estado. E a seleção de Brusque, eu me lembrava o nome de todas. De Capinzal, não mais. Aí o que eu fiz? Porque o rádio tem essa magia de quem está aqui. Eu narrava lá, bola com Maria entregou para Judite, Judite foi na linha de 7 metros, arremessou pela linha de fundo. Quer dizer, eu inventei o nome das meninas porque foi uma forma de eu continuar, de não parar de transmitir, entendeu? Então esse tipo, por isso que eu digo, essa coisa de você ter, nesse momento, de fazer a narração não parar, da nossa transmissão não parar, é aquele momento que o sujeito não pode fugir, né? Ele tem que continuar. Os Jogos Abertos sempre foram uma oportunidade para você encontrar colegas do estado todo, né? Sim, era um momento que ali no café, no almoço, era aquele momento de
Varandão da Saudade, certo? Jogos Abertos era um momento de você construir as amizades. E detalhe, além de fazer para a emissora que você estava lá transmitindo, você acabava de graça. Você acabava espontaneamente também fazendo para as outras emissoras. Você chegava lá e Roberto Azevedo, da Rádio Catarinense de Joaçaba, ô Roberto, narra para mim aí o jogo tal, que depois eu faço para ti reportagem do futebol de salão, digamos assim, né? E a gente fazia essa troca, era muito profundo isso, era muita parceria e era um momento muito ímpar os Jogos Abertos de Santa Catarina. Dirley, depois do Rádio Araguaia, Rádio Clube Nereu, aí você veio para Cidade. Eu entrei aqui na Rádio Cidade em 1982. Entrei na Rádio Cidade a convite de Wilson Roberto, que trabalhava na Rádio Araguaia comigo. Eu era operador dele, e ele disse, olha, cara, tem potencial para fazer comunicação também aqui. E então ele e o Mário Pessoa me convidaram para trabalhar aqui na Rádio Cidade. Em 28 de novembro de 1982, eu entrei na Rádio Cidade, comecei a trabalhar aqui na Rádio Cidade e comecei fazendo o repórter musical, depois acabei fazendo o programa musical das 8 da manhã até o meio-dia e, por fim, também fazer parte da equipe de esportes, onde eu era repórter, né? Então ali a minha carreira começou. Para depois, lá em 2002, eu cheguei para o seu Aldo Fachinello, que é o nosso diretor, e disse, ó, seu Aldo, eu me formei em Ciências Sociais, depois fui fazer o curso de jornalismo, então acabei me formando em 2 graduações. Aí eu disse, seu Aldo, eu não quero mais fazer aqui programa musical, eu quero fazer jornalismo. E aí nós começamos a melhorar o que hoje a gente faz aqui na cidade, das 6 da manhã até as 9 da manhã, que é o Rádio Revista Cidade. Então, a partir daquela data, 2002, eu passei a fazer o Rádio Revista Cidade, que é o nosso jornalismo, que teve vários horários aí de alteração, mas que hoje é das 6 da manhã até as 9. Dirley, você acompanhou, são quantos anos mesmo de Rádio 45, de Rádio Cidade 43. Como é que você acompanhou a evolução do rádio nesse período todo, principalmente a tecnológica, né? Olha, esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui 1 hora, né? Mas vamos tentar resumir. Eu sou do tempo que era a frequência modulada ou a amplitude modulada, né? Hoje o rádio, ele está aqui no seu smartphone, ele está no mundo inteiro através da internet. Então a maneira de fazer rádio talvez não mudou tanto, ela só se aperfeiçoou. E a maneira de transmitir o rádio, essa sim mudou bastante, né? Além de você transmitir o rádio pelo 92,3, que é a frequência da Rádio Cidade hoje, né, que já foi AM, você tem diversas formas hoje de chegar ao público. E aí você amplia o teu público, certo? Você consegue chegar em todo o público. Principalmente na minha área, que é a área do jornalismo, que aí você não tem um perfil exato de público. Você consegue captar todo o perfil, certo? E depois também com as novidades. Hoje, por exemplo, a inteligência artificial, que nós utilizamos aqui na Rádio Cidade, né? Eu sempre digo, você tem que usar o mecanismo, mas por trás dele, você tem que comandar. Você tem que estar na direção da coisa. E por mais que você utilize a tecnologia, ela nunca vai substituir o ser humano e principalmente o rádio local. Porque o rádio local, ele sabe na hora de dar a nota de falecimento de quem você está noticiando. Ele sabe que aquele problema da comunidade, você que está noticiando aquilo, você entende o local, você sabe o ambiente que você está inserido. Então você utiliza-se da tecnologia, mas você não perde o ser humano por trás dela. Mas mudou muito e tem sido um benefício para o rádio para melhorar cada vez mais a transformação desse veículo. Como é que é fazer jornalismo local, principalmente numa cidade importante como Brusque, que você acompanha o crescimento da cidade, né? Eu sempre defendi aqui com a direção da rádio, porque sou eu quem comando o Rádio Revista, digamos assim, eu sou o mediador do programa, né?
Hoje falava-se âncora, eu trato como mediador, porque nós fizemos aqui com 3 jornalistas, né? Eu sempre defendi que o assunto macro, aquele assunto de Brasília, aquele assunto que acontece lá nos Estados Unidos, ele tem que ser noticiado também. Mas o principal assunto para nós, o tempo maior do nosso jornalismo, ele tem que ser colocado para o campo local. Porque quem vai falar do problema da rua, do buraco da rua, quem vai falar da falta de pavimentação, ou da falta de iluminação, ou de algum evento relacionado a alguma instituição, alguma entidade que quer a divulgação, é o rádio local, não é a mídia nacional. Então, eu sempre defendi aqui na rádio que os nossos debates, o nosso suor, o nosso oxigênio, ele tem que ser voltado um maior número possível de tempo para o local, para aquilo que está próximo da gente. É aquilo que eu aprendi em jornalismo, é a proximidade. Essa tem que ser a notícia principal nossa. Que eu imagino que nesse tempo todo, né, você coordenando o jornalismo, vivendo o jornalismo 24 horas, deve ter muitas histórias, né, Gerlei? Assim, uma coisa assim, dá para contar para a gente alguma coisa que te marcou nesse período todo? Olha, são várias, né? Eu acho que eu vou dar uma que não fui eu que estava nessa, mas eu estava do outro lado. Eu estava aqui no estúdio e o repórter nosso estava lá na prefeitura de Brusque em 1988, 89, era a inauguração da prefeitura de Brusque, a nova prefeitura. O Paço Municipal sendo inaugurado, o prefeito era Ciro Rosa. Até hoje eu ainda brinco com ele sobre esse fato. O repórter que Dimitri do Vale, sujeito, hoje ele é jornalista, trabalha em Curitiba, sujeito inteligentíssimo. O Ciro falando da inauguração da prefeitura, não, porque hoje nós vamos inaugurar a prefeitura, que já está tudo pronto, tudo acertado. Infelizmente, naquela época não tinha a imagem, você não estava transmitindo como hoje a gente faz pelo YouTube, mas havia o som. E nos fundos eu escutava barulho de gente puxando isso, puxando aquilo, ou seja, havia uma obra ainda acontecendo lá dentro da prefeitura. Aí eu perguntei para o repórter, mas ô Dimitri, vai inaugurar hoje a prefeitura? Eu estou ouvindo aí som, aí o Dimitri, pois é, Dirley Silva, aqui estamos vendo, isso na frente do prefeito, estamos vendo o pintor ainda com a escada, o outro arrumando a iluminação. Ô prefeito, o senhor vai inaugurar a prefeitura sem terminá-la? E o Dimitri escutou desaforos do prefeito de Brusque. Ao vivo? Época, ao vivo. Que a prefeitura já estava pronta, que só eram detalhes, mínimos detalhes, mas não eram mínimos detalhes. É aquela história do governante, do agente político querer mostrar que está pronto uma determinada obra e que hoje já se fez, o legislador já preparou leis para evitar isso, mas naquela época não se tinha. Mas como ele gostava muito de trabalhar a questão popular, ele era realmente um agente político muito do populismo, né? Nós questionamos ele, a prefeitura não está pronta, mas ele disse, a prefeitura está pronta e vou inaugurar e não estava. Então foi um fato assim que gerou um debate naquele momento, nós dizendo não está pronta e ele dizendo que estava pronta, então foi algo assim que chamou bastante a atenção do público na época. Antes da gente começar a gravar, você me contou uma outra que aconteceu. Eu tenho uma que aconteceu em 1986. Foi um jogo Paysandu e Operário. Aliás, perdão. Paysandu na cidade de Tangará. Ipiranga de Tangará, desculpa. Paysandu e Ipiranga de Tangará. Tangará fica ali no Contestado, ali na região perto de Videira e tal. O Paysandu estava na 2ª divisão e nós fomos fazer um jogo lá no Estádio da Montanha, em Tangará. E o Espíndola era o árbitro do jogo. E ele deu um pênalti para o Paysandu. Estávamos eu, Jota Duarte e também o Sidney Almeida. A gente chamava ele de Escurinho. O Jota era o comentarista, o Sidney era o narrador, eu o repórter. Ao meu lado estava o Nelson Paulo, da Rádio Catarinense de Joaçaba. Ele é testemunha disso.
E ainda lá nas cabines o Roberto Azevedo, que estava fazendo o jogo, porque a Catarinense, que é de Joaçaba, fazia os jogos do Ipiranga, porque o Joaçaba não estava participando da competição. Então, por ser da região e ter uma potência muito grande, eles faziam os jogos. Aí aconteceu o pênalti, e eu ali com o microfone na mão, né? Não, realmente o pênalti existiu, o jogador foi derrubado dentro da área, o Espíndola está certo. Nisso, ouvindo a minha descrição, a minha narrativa, chegou o goleiro do Ipiranga, que eu não me lembro o nome, e o Seron, que era o presidente do Ipiranga lá de Tangará, para descrever o Seron. O Seron era aquele cara, eu sempre quando vejo um filme ou um desenho animado que fala dos canadenses que serravam aqueles pinheiros enormes, o Seron é aquele que hoje se fala em academia, o sabirila. Ele era um sabiá embaixo e um gorila em cima, ou seja, era um cara troncudo, forte, alto. Ele e o goleiro chegaram e de dedo, não foi pênalti, diz aí que não foi pênalti. A pressão, né? Eu, não querendo apanhar, porque eu iria apanhar, apesar do Nelson Paulo estar do meu lado tentando me ajudar, eu fechei o microfone e olhei para a cabine e disse: ô J. Duarte, Sidney, ó, pensando bem, com o microfone fechado, obviamente, pensando bem, não foi pênalti. Eu, agora, analisando bem e tal, não foi pênalti, o pênalti não existiu. Eles saíram e o J. Duarte fazia assim para mim: teu microfone não está funcionando, teu microfone não está funcionando. Na verdade, foi uma forma que eu encontrei naquele momento para escapar de uma bolacha, né? Porque a situação estava se encaminhando para isso, né? Direi, o rádio também, ele sempre cumpriu o seu papel de informar, utilidade pública, principalmente nas grandes tragédias. E aqui na região a gente já teve várias, principalmente de enchentes. Me conta um pouquinho do que você se lembra desses períodos. A enchente de 83 e 84, nós não tivemos condições de, dizer assim, fazer uma cobertura jornalística, porque ela destruiu a rádio. Ela, ali na Rodrigues Alves, onde a Rádio Cidade tinha a sua sede, faltou 2 degraus para chegar no estúdio em cima. A parte de baixo, que era a parte administrativa, destruiu tudo. Isso 2 vezes, né? Agora, a enchente de 2008 e 2011, eu lembro bem que nós ficamos, eu e Rodrigo Santos, na enchente de 2008 e 2011, 24 horas no ar. A de 2011, olha só o que é a rede social. Eu vou contar uma coisa aqui que talvez o Estado não saiba. A de 2011, quando tinha o Facebook, nós pela primeira vez, talvez nós, na primeira vez, utilizamos a rede social como uma maneira de fonte de informação para que a gente divulgasse a situação da cidade. Aí eu me recordo que eu com o notebook aberto ali, eu e o Rodrigo, a gente pedia assim: olha, você que está nos acompanhando pelo rádio, mas não consegue ligar aqui para a rádio porque os telefones estão congestionados, ou não consegue porque na sua região não há linha telefônica, mas você tem internet, mande uma mensagem pelo Facebook. Para você ter uma ideia, naquela oportunidade eu consegui, por conta daquela tragédia de 2011, mais de 4.000 seguidores no Facebook, que eu terminei o meu número de amigos e depois passou a ser seguidores, chegando a 9.000 pessoas, por conta desse trabalho que a gente fez. Então, através hoje a gente chama de Messenger, né? Naquela época não era Messenger, mas do direct lá do Facebook, nos mandavam informações de que a rua tal não está conseguindo passar. Olha, não estamos conseguindo ir para Guabiruba porque a rua São Pedro está interditada. Aí o pessoal perguntava ali pelo Facebook: escuta, uma informação, para ir para Blumenau, é possível chegar até... Foi a primeira vez que a gente utilizou no rádio aqui em Brusque e talvez em Santa Catarina a rede social como uma ferramenta de ajuda na informação. Em 2011, na enchente aqui de Brusque, da região, que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Beira Rio, aqui em Brusque, a Beira Rio, que é um canal extravasor, ela é utilizada justamente para evitar a enchente.
ela ultrapassou o seu limite, atingindo ali o pavilhão da FENARRECO, enchendo toda aquela região, para vocês verem a gravidade que foi a enchente de 2011. A de 2008 foi muito mais de escorregamento de terra, deslizamento de terra, vocês se lembram ali do Morro do Baú, aquela região ali em Gaspar. E a de 2011 ela teve principalmente o transbordamento do rio e atingindo várias casas, principalmente no bairro Santa Terezinha. E o papel da Rádio Cidade naquela oportunidade, trazendo informações, orientando a população, foi muito grande, e nós ficamos, de novo, 24 horas no ar, eu e Rodrigo Santos, com a ajuda dos repórteres, aí o pessoal ficou trabalhando na rua, quem conseguia, né? E o ouvinte também, através da rede social e através, quando podia, do próprio telefone, trazendo informações para a gente. Dirley, você foi um dos primeiros funcionários aqui da Rádio Cidade. Vamos destacar quem que você... Passou muita gente boa também aqui pela emissora, né? Quem que a gente pode destacar? Olha, eu seria injusto se eu apontasse para uma ou outra pessoa, porque na minha vida muita gente passou e acrescentou no profissional que eu sou hoje. Eu sou muito apaixonado pelo rádio, eu amo rádio, eu amo o que eu faço. Eu fui fazer 2 faculdades para melhorar a minha condição e a minha qualidade para o meu trabalho. Mas algumas pessoas incentivaram isso, né? Uma delas, que foi alguém assim que me marcou muito, porque era um sujeito inteligentíssimo, Nilson da Costa. Ele era jornalista com formação e foi um cara que eu admirava pela capacidade intelectual dele, porque ele tratava de qualquer assunto. Você colocava o microfone e perguntava qualquer coisa. O Nilson da Costa, já falecido, que trabalhou comigo aqui na Rádio Cidade, ele tinha capacidade de refletir sobre aquele assunto, de traçar uma conexão com o que estava acontecendo. Então ele foi um grande incentivador meu, e isso no jornalismo, né? E no esporte, na parte esportiva, eu quero destacar aqui Jota Duarte. O Jota Duarte, eu me baseava, as perguntas que eu iria fazer no vestiário para jogador ou para treinador, eu me baseava no Jota Duarte, porque ele tinha uma visão de jogo, ele tinha uma amplitude de entender o jogo, e eu anotava tudo que ele dizia. Pegava no meu caderninho, anotava tudo, porque a partir dali eu ia fazer o questionamento para o técnico, né? Então foram 2 pessoas que me marcaram, mas teve tantas outras pessoas que me marcaram na vida do rádio, que eu seria injusto em dizer mais algumas sem revelar outras. Mas no jornalismo e no jornalismo esportivo, essas 2 pessoas foram muito importantes na minha vida no passado, né? Quando eu comecei em rádio, porque me ajudaram muito no aperfeiçoamento do meu trabalho.